Qual a melhor graduação para trabalhar com TI? Dá para conseguir emprego sem fazer faculdade? Faz diferença se eu fizer ciência da computação ou engenharia ou alguma outra graduação relacionada se eu quiser ser programador? Ah, mas se eu fizer o curso X, será que eu consigo ser um cientista de dados? Enfim, essas são algumas das perguntas que vocês nos apresentam aqui no canal e nas redes sociais e que eu vou responder hoje nesse vídeo. Não espere um compilado tipo guia do estudante, eu não vou te passar informações genéricas aqui sobre cursos. O que eu vou te passar é o que eu vi e o que eu vivi, né? A minha experiência e a minha perspectiva a respeito de alguns desses tópicos. Muitas das pessoas que têm essas dúvidas, né, e fazem essas perguntas, elas estão interessadas no mercado de desenvolvimento de software, né? Então vou começar focando nesse e depois eu falo de alguns mercados mais específicos, né? Então a pessoa ela quer ser programadora, né, quer ser um desenvolvedor de software e ela tem dúvidas de qual curso que ela poderia fazer na graduação, né, principalmente quem está ali nesse período, né, de vestibular ou quem já fez uma graduação e de repente quer fazer uma segunda graduação. Ou ela também, né, dependendo das circunstâncias que ela se encontra, tem a dúvida de se ela deveria fazer uma graduação naquele ponto, enfim, de como é que ela poderia entrar melhor no mercado, esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, em termos de possibilidade, sim, é possível você trabalhar, né, você conseguir um emprego na área, sem você ter um curso de graduação específico, tá? Então, existem várias pessoas que conseguiram isso, e ainda hoje, né, mesmo com layoffs, com ChatGPT e essa tensão aí em torno de se os desenvolvedores vão acabar ou não, ainda existe uma demanda considerável por profissionais capazes de dar soluções para problemas computacionais, pessoas capazes de construir software. Agora você tem que prestar atenção que quando a gente fala da área de programação, que é uma partezinha dentro da computação, né, que é uma parte dentro da tecnologia da informação, então olhando para esse nicho da programação, você tem um mercado que é muito heterogêneo, tá? É muito diverso mesmo. Então, se você parar para pensar, tem programadores que estão fazendo sistemas para fazer agendamento de consulta médica num site e tem programadores que estão fazendo sistemas para controlar o pouso de um foguete. Então, assim, mesmo que você não olhe para os casos extremos, se você olhar para todo tipo de maquinário, né, das máquinas que a gente utiliza no dia a dia, você vai ver que quando você vai num hospital, alguém fez o software daquela máquina que vai fazer a ressonância magnética. Alguém fez o sistema operacional, né, dos nossos computadores ou do seu celular. Alguém está ativamente trabalhando em atualizações para esses sistemas. Alguém está construindo, inclusive, novos sistemas de softwares que nem existiam, né? Como o próprio ChatGPT ou outros sistemas de inteligência artificial que deixam as pessoas aí deslumbradas. Então, é óbvio que existe uma grande discrepância no tipo de habilidades, de competências, de conhecimentos que são requeridos, né, dos profissionais. Então, se você quer trabalhar com tecnologia de ponta, é pouco provável que você vai conseguir uma oportunidade sem conseguir desenvolver uma grande bagagem técnica que, por exemplo, um espaço como uma boa faculdade pode começar a lhe proporcionar. Olhando agora para o grupo de pessoas que já sabe que quer fazer uma faculdade ou já está até cursando uma faculdade, né? Mas ali tem de repente uma dúvida se o curso que ela está fazendo, o que gostaria de fazer, tem alguma vantagem ou desvantagem, ou é observado pelo mercado de alguma forma diferente, né? Com relação a algumas vagas específicas. Então, eu diria que dentro da área de software, por exemplo, né, desenvolvimento de software, não tem grandes diferenças. Isso eu estou falando em linhas gerais, né? Porque em algumas áreas específicas você poderia até ter uma certa vantagem no começo da carreira, né? Por conta de alguns conhecimentos que você viu ali na graduação, mas que, dependendo do seu interesse, da forma como você vai se desenvolver, né? Essas coisas podem ser compensadas, ficar diferentes ali na frente. Então, se você está fazendo aí engenharia de computação ou ciência de computação, por exemplo, engenharia de software, né? Esses cursos assim, relacionados a essa parte de TI, como as pessoas chamam, né? Mas o seu interesse ele é fazer desenvolvimento de software, né? Programar, assim, não vai ter nenhuma vaga específica no mercado que vai diferenciar entre esses cursos. Inclusive, hoje em dia existe um mito, que eu não sei como é que se formou, de que engenharia de computação seria um curso mais voltado para hardware, né, do que para software. E, assim, não sei realmente como é que vocês criaram esse mito. Eu me formei em 2014 em engenharia de computação no Instituto Militar de Engenharia, assim como a Kise, né, aqui do canal também, né, a gente é da mesma turma. E o nosso curso ele foi muito voltado para software, né? Nós vimos hardware também, vimos redes, vimos um monte de coisa, né, porque a grade do IME era imensa, mas o nosso curso ele foi bastante voltado para software. E a gente tem uma conversa aqui, inclusive, com a Júlia Peron, né, do canal Laboratório da Júlia, que trabalha com hardware, discutindo que, primeiro, os cursos de graduação eles podem variar bastante, né, de instituição para instituição,
E depois que o que você vai fazer mesmo, né, o curso ele dá uma base, assim, mas o que você vai fazer mesmo, como você direcionar a sua carreira, isso compete a você, tá? Então, tem pessoas que saíram para trabalhar com software, inclusive do mesmo curso, né, que a Júlia Peron saiu e trabalha hoje com hardware, tá? E eu sei que existem muitos outros cursos, né, da área de TI atualmente, que é uma área que tem um espectro muito grande, mas eu queria comentar um pouquinho desses cursos, porque eles são cursos que vão te dar uma base matemática, né, uma base científica, para compreender conceitos que estão por trás de várias tecnologias avançadas e também vão cobrir, né, como que um computador funciona, como que o sistema operacional funciona, diversos daqueles componentes de software que são importantes que estão ali por trás, né, você vai ver nesses cursos. Né? Então eu estudei organização de computadores, sistemas operacionais, fiz um compilador, né, na minha graduação, estudei sobre inteligência artificial, sobre robótica, sobre sistemas embarcados, tudo isso no meu curso de engenharia de computação. Inclusive tem vídeo aqui no canal, né, destrinchando a grade completa do curso. Eu diria também que esses cursos mais clássicos, né, ciência da computação, engenharia da computação, dependendo do lugar ali, engenharia de software e informática também, eles são cursos mais versáteis, né? Aí agora pensando em outras áreas ali também que você pode ter interesse, como por exemplo segurança da informação, ciência de dados, engenharia de dados, etc. Eles são cursos que em muitos lugares vão te dar esse embasamento científico, né, e teórico forte, e também cobrir um grande espectro, né, dentro da área de computação, de forma que você poderia então depois optar a trabalhar com parte de redes, com a parte de segurança da informação, ou enfim, estudar um pouco mais de estatística e para a parte de ciência de dados, né? Ou trabalhar diretamente ali com engenharia de dados ou diversas outras coisas, né? Então a Kiss, por exemplo, se formou em engenharia de computação lá no IME e foi trabalhar como cientista de dados, né? Ela fez um mestrado em matemática modelagem da informação na FGV. Durante o mestrado já fazia trabalhos como analista de dados, como assistente de pesquisa e foi construindo a sua carreira a partir dali, né? Da mesma forma, depois da minha graduação em engenharia de computação, eu fui fazer um mestrado em matemática com foco em computação gráfica lá no IMPA, né? E atualmente eu faço pesquisa com inteligência artificial e computação gráfica. Mais recentemente surgiram cursos de graduação específicos para essas áreas, né, de ciência de dados, inteligência artificial, que, enfim, são muito novos, né? Ainda é um pouco difícil de avaliar, assim, como é que é o perfil realmente do curso, mas o que eu penso em relação a isso é que são cursos um pouco menos versáteis, né, do que esses que a gente estava discutindo. Então, é legal, né, se você já sabe que tem o interesse de trabalhar com isso, que você já vai poder ver isso na graduação com um pouco mais de profundidade, né, porque na minha graduação de engenharia de computação, por exemplo, eu vi pouco, né, de inteligência artificial, até tive o privilégio de ver um pouquinho mais, porque eu fiz um intercâmbio na França. E naquela época eu estava começando a reviver essas coisas de machine learning, então eu pude fazer uma disciplina lá, né, de reconhecimento de padrões, coisas assim, mas ainda estava longe do hype que é, né? Então a minha graduação realmente foi mais generalista e eu aprendi sobre essas coisas realmente depois que eu me formei, né? Fui fazer uma pós-graduação, fui continuar me atualizando. Mas se você olhar para o perfil dessa área de dados atualmente, né, até porque não existiam esses cursos, você vai perceber que a maior parte dos profissionais, né, da área de dados, eles têm graduação e pós-graduação, né? Aqui mesmo no canal tem um vídeo analisando o resultado da pesquisa State of the Data Brasil, né, que tem um perfil ali, né, dos profissionais da área de dados. Você vai perceber que é uma área que não é uma área de entrada, né? Ali é uma área que é muito mais difícil você conseguir chegar sem ter um curso de graduação, sem ter uma bagagem técnica forte realmente, né? Porque você precisa não só saber programar, mas entender também de negócio, que muitas vezes as pessoas aprendem com experiências profissionais, entender da parte de estatística, né, modelagem matemática, tem uma variedade de conhecimentos ali que são muito importantes para você desempenhar bem, né, o seu papel. Essas áreas que requerem uma forte bagagem científica, elas também foram muito atraentes para profissionais que fizeram cursos que estão fora, né, até do que a gente pensa ali como TI tradicionalmente, mas que tem, né, essa parte analítica, né, muito forte. Então é comum ver pessoas ali da física, da estatística, da matemática aplicada, que tem cada vez mais parte computacional, da química, enfim. Esses profissionais que desenvolveram, né, bastante a sua bagagem analítica, né, o seu raciocínio analítico durante o período de graduação e que conseguiram oportunidades, então, na área de dados ali, né, em que eles podiam explorar esse tipo de conhecimento tendo menos conhecimento com relação à parte de desenvolvimento de software, né? Então, hoje em dia, até existe uma discussão, né, com relação à parte de arquitetura e desenvolvimento de software, né, de maneira mais estruturada na área de dados, que começou a se distanciar, né? Na verdade, começou de maneira distanciada
da parte de desenvolvimento de software tradicional, né, que veio construindo boas práticas e testes, etc., ao longo de anos, né, diferentemente da área de dados, que tinha uma demanda de operacionalizar rapidamente aquele conhecimento científico, né, desses profissionais. Muita gente também pode ter dúvida com relação aos cursos de tecnólogos, né, que geralmente são cursos mais rápidos, ali de 3 anos, e um que é muito popular na área é o de análise e desenvolvimento de sistemas, né. Então, é um curso que muita gente tem optado fazer para se tornar programador, né? E aí eu diria, então, nesse caso, né, assim como ciência de dados, né, e inteligência artificial têm sido cursos que eu acho que tem um perfil menos versátil, mas que, né, são mais específicos ali para a galera que sabe que já quer trabalhar com esse tipo de coisa, eu diria que essa galera de análise e desenvolvimento de sistemas tem um curso mais específico também para a parte de se tornar um programador, né? E assim, eu ainda não vi um curso de análise e desenvolvimento de sistemas que tivesse uma bagagem científica forte, de maneira que a pessoa tivesse que compreender e se apropriar desses conhecimentos, né, para produzir soluções computacionais. Então, algumas pessoas, né, até pela forma como o nosso ensino está organizado, muita gente pode achar isso bom para fugir da matemática, né, fugir desse tipo de conhecimento, mas é aquilo que eu te falei no começo do vídeo, né, o mercado é bastante heterogêneo. Se o teu objetivo é simplesmente trabalhar com, sei lá, construindo sites, né, fazendo ali CRUD no back-end ou fazendo interfaces que são meio que padronizadas de sites que existem atualmente, sem querer realmente construir uma tecnologia inovadora ou se aprofundar em uma área mais específica, como, né, realidade aumentada, como robótica, etc. Talvez você se sinta satisfeito em estudar um pouco de programação, de boas práticas de desenvolvimento de software e continuar desenvolvendo sua carreira, né, no mercado a partir daí, sem ter contato com as bases que compõem outras áreas, né? Apesar de não ter nenhuma barreira para fazer mestrado ou doutorado, se você fez um curso de tecnólogo, né, teoricamente ele teria ali o mesmo privilégio de um curso bacharelado, né, um curso de mais longa duração. Eu acho que na prática você pode ter dificuldade de acessar um bom programa de pós-graduação, né? Principalmente se você estiver realmente pensando em áreas como inteligência artificial, né, ciência de dados, essas áreas que requerem essa bagagem científica, justamente porque, né, quando você apresentar o teu histórico escolar, se ali no teu curso não teve isso, né, foi uma coisa deficitária, vai ser algo que vai pesar ali na avaliação, assim, eu acho, né, essa é a minha opinião, que comparando alguém que fez um curso de ciência da computação, por exemplo, a pessoa vendo que aquela pessoa já está habituada a conhecimentos que levam cálculo, álgebra, enfim, toda essa matemática que compõe, né, a parte da computação mesmo, essa pessoa levaria uma vantagem nos melhores programas de pós-graduação, né? A pós-graduação estrito sensu, né, mestrado, doutorado, né, é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito porque eu acho que, enfim, a gente não compreende mesmo o que é, né? As pessoas acham que é simplesmente mais um título, né? Tá estudando e não entende o que um profissional desenvolve ou se torna capaz de fazer, né? Quando avança, né, nessa etapa da sua formação acadêmica. Mas, enfim, eu acho que a gente acaba escolhendo também a graduação ali sem meio que saber muito o que a gente está fazendo, né? Inclusive, muitas pessoas acabam trocando de curso algumas vezes, ou desistem, ficam muito em dúvida, etc. A gente faz essas escolhas muito jovem e com pouca informação, né, pouca vivência do mundo. Então, assim, às vezes você pode estar acabando de fechar uma porta ali ou de deixar ela menos aberta por tomar uma decisão achando que você nunca ia gostar de uma certa coisa e ali na frente, né, depois de ter alguma experiência interessante ou de ver como que alguém, né, com que você se espelha construiu a sua trajetória, você percebe que, putz, podia ter feito aquilo, podia fazer aquilo lá, né? Enfim, eu gosto de manter as portas abertas, né? E por isso eu gosto de fazer cursos mais versáteis, pensar dessa maneira e escolhendo minhas especializações, né? O que eu vou fazer ao longo do caminho, assim. Mas isso sou eu, cada um sabe de si. Bom, espero ter abordado as principais dúvidas. Se você ainda tem alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder, né? Fica aqui a referência também para sempre que surgir alguém com esse tipo de pergunta, com esse tipo de dúvida, você pode mandar esse vídeo para essa pessoa, né? E se ela tiver também mais algum comentário para fazer, fique à vontade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.